Olha lá, hoje nós vamos ter uma segunda aula. A professora Aline teve um problema aí, né? Ela não vai conseguir dar a aula, então vou substituí-la. Tudo bem, gente? E a próxima aula? Com Seria você, né? Ah, não. Certinho? Se vocês pensam que eu fui embora, eu enganei vocês. Fingi que fui, mas não voltei. Vai dar 2 últimas aulas? Ó, eu aqui outra vez. Ó, eu aqui outra vez. Falando catinho pra cá. Professora de português, vê se... Então, você vai dar 2 últimas aulas? Gente, não. A última aula não, que eu dou aula para outra sala. Tô falando agora. Vocês não precisam chorar, não. Tá bom? Vamos lá? Todos. Outra turma? Vou tirar o som desse povo que fala mais que a boca. Você não teria aula com outra turma? Não, agora não. Agora também. Agora a Pro não Agora minha teria. visão. Agora a Pro não teria aula com outra turma. Todo mundo mutando. Mute. Ô, Pro, a gente vai continuar falando sobre o livro. A gente vai continuar com o livro. Nós vamos continuar o conteúdo. Seria o conteúdo de quinta, e quinta a gente trabalha só com correção. A gente vai ter uma aula normal, tá bom? Eu não estava falando de eletrólise com vocês. Aí eu vou repetir Sim, de parou novo. de eletrólise. Isso. Agora eu vou começar a falar de eletrólise com vocês, seguindo a aula, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Eu peço que vocês... eu acho que eu já estou, já. Pessoal, eu peço que vocês deixem agora... Oi. No meu calendário, agora tinha ter 2 aulas de história. Eu sei, você vai mas... substituir as duas? Tá substituindo. Gente. Mas você vai substituir nas duas aulas? Não, só nessa, tá bom? Só nessa. Certinho? Só nessa aula. Vamos lá? Então, vamos. Aí a próxima aula vai ser de quem? Não sei, gente. A Pro não sabe. Acho que Mas vai ter aula, pode ter certeza, tá bom? eu acho que vai ser 2 de ciências mesmo. Não, eu vou dar aula. Gente, chega. Ó, vamos lá? Eu não sei, vocês não... Uma coisa eu posso dizer, vocês não vão ficar sem aula. Não fiquem preocupados, tristes, arrasados, chorando. Tô triste, tô de boa. Vai ter aula, tá bom? Então, vamos lá. Chat. Antes da Pro começar aqui a eletrólise. Isso, Nicole, é a página 134 agora, e a imagem está na 135, tá bom? Então, vamos lá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa explicação, que é aquela que vocês ficaram assim, Pro, mas eu não estou entendendo, não sei o quê, eu vou explicar novamente para vocês. Então, olha lá, gente. Antigamente, os cientistas não sabiam o que era do que era formada a água. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma experiência, que é chamada de eletrólise. Na aula passada eu escrevi para vocês assim, ó, vou fazer de novo e vou tirando as dúvidas. Teve gente que falou, Pro, por que quebra? A Pro vai tirar todas as dúvidas pertinentes, certo? Opa, saí de novo. O que acontece? Tem gente que fala assim, quando a gente fala quebra, nós estamos imaginando algo que rompeu, né? E é isso que acontece aqui. Então, olha lá, ó. Eletro quer dizer que utilizou energia elétrica, certo? E lise quer dizer quebra. Tudo bem? Então, nós estávamos vendo este processo, eletrólise, quando ocorre a quebra, a separação dos átomos a partir da eletricidade. Mas pensem assim, gente, até agora ninguém sabia do que era formado a água. Hoje eu sei que é feito H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, certo? Então, olha lá, o que eles fizeram? Primeiramente, eles colocaram 2 fios dentro dos tubos de ensaio. Eles sabiam que um fio era polo positivo e o outro fio era polo negativo. A primeira coisa que aconteceu,
Os gases que eram negativos foram para o lado positivo. E os gases que eram positivos foi para o lado negativo. Por quê? Porque nós já sabemos que os opostos, eles se atraem. O positivo se atrai com o negativo e o negativo se atrai com o positivo. Então, a primeira coisa que aconteceu, vamos dizer que este fiozinho cinza aqui, gente, prestem bem atenção. Vamos dizer que esse fiozinho cinza seja positivo. Então, nós sabemos que os gases que estão aqui são negativos. Vamos dizer que esse fiozinho vermelho seja negativo. Então, nós já sabemos que os gases que estão aqui presentes são positivos. Então, houve a separação de carga, primeira coisa aqui, separação de carga. Depois, o que foi percebido? Que tinham várias bolinhas dentro da água. Estas bolhas, elas são os gases, certo? O tipo de gás de cada tubo. Só que percebeu-se o seguinte, que um tipo de gás estava o dobro do outro. Eles já sabiam que aqui existia um átomo de algum tipo de gás e 2 átomos de outro tipo. Porque eles falaram assim, não, aqui é o dobro de gás. Então, tem um que ele tem 2 vezes a quantidade desse. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem? Quero saber. Até aqui, o que se descobriu? Você tá gravando a aula? Ó, até vocês já vão... Você tá gravando a aula? Estou linda, estou. Ó, estou linda, né? Olha aqui, o que acontece? Se descobriu que tem 2 tipos de átomos, que um átomo é positivo e o outro átomo é negativo, e se descobriu que um destes átomos estão duplos em relação ao outro. Então, vamos ver se vocês entenderam. Ô, Manu, por que eles perceberam que um dos átomos estava o dobro do outro? Pela quantidade de bolhas, eu acho. Isso, muito bem. Pela quantidade de bolhas que apareceu. Ô, Marjorie, como que eles sabiam que um tipo de átomo era positivo e o outro negativo? Porque quando colocou os fios, os que eram negativos foram positivo e positivo foi negativo, porque os opostos se atraem. Muito bem, gente, muito bem. Porque os opostos, eles se atraem, né? Então, o positivo foi para o negativo e o negativo foi para o positivo. Fala, Yasmin. Quanto tempo eles demoraram para descobrir tudo isso? Há muito tempo. Tanto que essa parte da experiência, o que eles fizeram primeiro? Olha só. Eles tinham que conhecer toda a tabela periódica. Houve um estudo das características de cada elemento químico da tabela periódica. Depois, eles analisaram, porque, na verdade, existe uma carga em cada átomo, uma carga positiva e negativa. Depois, eles analisaram as cargas, analisaram todas as características físico-químicas de cada átomo. Então, imagine, Yasmin, ó, muito tempo de estudo, muito tempo. Então, até aqui, nós já sabemos fazer, já entendemos como eles descobriram a quantidade de átomos, que um era 2 e o outro era 1. Até aqui tudo bem. Agora, vamos ver como eles descobriram qual era o elemento químico. Eu acabei de falar para a Yasmin que eles analisaram cada característica destes elementos. E o que eles perceberam, gente? Eles pegaram uma chama, uma vela, eu acho que isso tem até no livro de vocês, quer ver? Essa parte da vela eu acho que tem no livro de vocês. Deixa eu ver. Tem a mesma imagem que eu coloquei, é verdade. Não tem não da vela, mas eu achei que eu tinha salvo a imagem, mas não tem problema. O que eles fizeram depois, pessoal? Vocês estão vendo a imagem aí da eletrólise? Sim? Tá. Sim, Pro. O que eles fizeram, gente? Eles colocaram uma chama de uma vela aqui dentro de cada tubo, lógico, protegida para a água não apagar a vela, lógico, né, gente? Eles deram um jeito destes gases, primeiro um gás e depois outro gás. Então, vocês entenderam que cada um aqui, ó, ficou o tipo de gás isolado. Depois, eles deram um jeito de colocar uma chama de uma vela aqui. E um dos gases, quando ele colocou a chama da vela, os gases tiveram uma explosão. Deram umas explosões dentro do tubo. E eles sabiam que o gás que era capaz de provocar explosões na presença do fogo era o hidrogênio.
Então, o hidrogênio, ele é, vamos dizer, ele é explosivo. Ele tem essa característica de provocar explosão. Então, ele já sabia que o hidrogênio era um dos gases. Porque quando ele colocou a vela, ele gerou essa explosão. Depois ele colocou no oxigênio. Ele não sabia que era oxigênio. Colocou a vela. Só que quando ele colocou a vela, gente, o oxigênio fez a vela acender mais. Fez assim, ó. Sabe quando a vela aumenta a chama? Sabe? E eles sabiam que era o oxigênio. Porque o oxigênio, gente, é um gás comburente. Um gás que provoca a queima. Quer ver um exemplo que vocês já falaram, até em transformação física? Presta atenção nisso, eu vou repetir. Teve aluno que naqueles vídeos que postaram de transformações físicas, fizeram o quê? Colocaram um copo, uma vela dentro da água e colocaram a vela acesa. Quando eles colocaram o copo em cima da vela, a vela sugou o oxigênio da água e depois ela apagou. Por que a vela apaga? Porque a vela, nenhum fogo resiste sem oxigênio. É o oxigênio que permite a queima. É o oxigênio que permite a queima. Então quer dizer que em outro planeta eu não acendo nada? Não acende. Se não tiver oxigênio, não existe fogo. Então, quando eles pegaram a vela e colocaram no hidrogênio, os gases explodiram. E quando eles pegaram a vela e colocaram no oxigênio, sem saber que era o oxigênio, a vela ela se reacendeu, ela se reavivou. A partir daqui, eles sabiam que era o oxigênio. Ah, então aqui é oxigênio. Por que é oxigênio? Mentira, aqui é oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio é comburente. Ah, então se aqui é o hidrogênio, presta atenção na conclusão. Então se aqui é o oxigênio, eu tenho 2 de hidrogênio. Então eu vou colocar H2. Ah, e se aqui é o oxigênio, eu tenho só um, que é a metade, H2O. Foi assim que eles chegaram à conclusão do que era feito o hidrogênio e o oxigênio. Viu que legal, gente? Ninguém sabia de nada. Eu acho isso muito legal, porque os cientistas passam a vida toda pesquisando para ficar mais fácil para nós, né? Eu vou abrir aqui um documento que vocês vão fazer em sala esta parte desta explicação. Por favor, peguem o caderno. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. A tabela periódica é aquela tabela que tem os elementos, né? Sim. Ah, tá. Obrigada. Nada. Ó, pessoal, vamos lá? Então, peguem o caderno e escrevam o seguinte. Podem copiar o que a Pro vai colocar. Estou espelhando a folha para vocês? Não, Pro. Não, Pro. Não. Não? Então, vamos stop. Vamos voltar para a folha. Cadê? Vai ser um PowerPoint? Não. Vai ser um exercício apenas. Exercício. Entendi. Complementar. Aqui, ó. Eu, caneta, não. Ah, peraí, eu acho que como são 2, vai ter que ser aqui para exercícios complementares. Vocês vão ter uns minutos para fazer em sala, certinho? Então, coloquem aí, primeiro exercício. Eu já olho o chat, tá? Só vou digitar estes exercícios e já olho. Pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão explicar com as palavras, nós vamos fazer a correção hoje, hein? Tá? Vamos fazer a correção hoje, que esse é um exercício para agora. Vocês vão explicar com as palavras de vocês. Com as palavras de vocês, por favor, não copie do livro, senão perde todo o sentido, certo? Vocês vão explicar com as palavras de vocês a experiência da eletrólise
e para a descoberta dos átomos que compõem a água. Vai explicar tudo que a Pro explicou. E vocês vão esquematizar a explicação de vocês. Professora, tem que ser um esquema igualzinho do livro? Lógico que não, senão perde o sentido, né? Só é importante você esquematizar do jeito que você entendeu. Perde o sentido. Tudo bem, gente? Então, vocês vão começar a partir de agora. Deixa eu só colocar aqui cestos eletrólise, para eu poder saber. Vocês vão começar a partir de agora. Eu só vou ver aqui o que tem no chat rapidinho e eu já volto. A tela descompartilhou. Você descompartilhou a tela. Ah, é, Marjorie? Isso é bom. Eu descompartilhei mesmo, ó. Não vou ter condições agora de olhar o chat, tá bom, gente? Porque eu vou deixar aqui para vocês. Não, para tá voltando. Ó, então agora vocês estão copiando. Eu vou dar aí, acho que 15 minutos, desde a cópia até fazer, dá tempo, tá bom? Podem começar. Vocês vão explicar com as palavras de vocês, não tem problema errar, certo? E vocês vão fazer o esquema. Pro, eu tenho uma dúvida. Como que eles conseguiram colocar fogo dentro de um Então, isolado. Eu falei, eles fizeram um isolamento. Eu vou mostrar na foto depois para vocês. Eles protegeram o tubo que estava com a presença da vela e colocou dentro do outro tubo. Tá bom? Pro, é para desenhar quando eles colocaram fogo ou é para desenhar quando ela estava assim normal? Todo o processo que você for explicar. Para isso facilitar o seu aprendizado, sua interpretação. Pro. Oi. Então, como que eles descobriram que quando com essa eletrólise, ele se divide, tipo, o que é bom, tipo, o componente, sei lá, o que é bom, vai pro ruim, aí o que é ruim vai pro bom. Né? Como que é bom? Calma aí, Pro. Calma, que eu vou tentar a palavra, que eu me fugiu a palavra. Tá. Calma aí. Só para confirmar, esquemativo e desenho, né? É. Isso mesmo. Obrigada. Né? Os negócios negativo e positivo. Aí um vai pro positivo. Átomos, né? Átomos. Porque positivo Karen, vai pro negativo. Como assim? na verdade, não é bom e é ruim, não. Todos os gases, eles têm um papel importante. O que aconteceu foi a separação de cargas, porque as cargas positivas, elas se repelem na presença de outra positiva. E a carga negativa faz a mesma coisa. Então, o que acontece? Eles colocaram os tubinhos com fiozinhos lá dentro. Os que eram positivos, eles atraíram os gases que carregam cargas negativas. Todos os gases, eles são negativos ou positivos. Todos da tabela periódica. Não só os gases, qualquer elemento químico. Certo? Não, então, isso que você falou é o eletrólise. A eletrólise. A separação dos átomos. Agora eu quero que vocês pensem, tá? Não pergunte que eu não posso dar a resposta no momento. Depois eu vou tirar as dúvidas. Oi. Eu ainda não entendi muito bem esse negócio de eletrólise. Então, você vai fazer o seguinte. Quem está falando? O Heitor. O Heitor, você vai fazer um favor. Porque se a Pro explicar agora, eu dou toda a resposta do exercício. Você vai tentar fazer do jeitinho que você entendeu. Pode até dar uma lida no livro. Depois, eu vou fazer a correção e vou tirando as suas dúvidas, tudo bem? Ok.
tá? Se não aprovar a resposta do exercício. Professora, posso fazer uma pergunta? Quê? Posso fazer uma pergunta? Pode, João. Tipo, você disse que ele colocou no fogo um copo Eu não com estou te água, ouvindo, né? João, não estou. Pode falar mais alto. Agora você está me ouvindo, prof? Agora você está me ouvindo? É. Primeiro, você disse que eles colocaram um copo no fogo, certo? Depende da sua pergunta, você vai narrar toda a experiência, João. Eu não entendi. Você disse que... João, tenta escrever o que você entendeu. Tenta Ô, escrever, porque se você for confirmando, a prova vai confirmando, mas eu vou fazendo a correção. Tenta colocar o que você entendeu, tá bom? É para isso esse exercício. Ô, prof, Oi? uma perguntinha. Então, o que é formado por positivo e negativo são gases, o gás oxigênio, os dois são oxigênio, aí o que separa é o positivo e o negativo? Entendi nada que você falou, Karen. Fala de novo. Tá me escutando? Tô. Não, eu não entendi a pergunta, ou eu te escutei. É que assim, como tá falando aqui, né, no livro, dê uma olhada, que assim, tem o positivo e o negativo. Isso é para separar ou é tipo que o gás é positivo e negativo? É para tipo separar os gases ou é ele que é Na positivo? verdade, eles possuem polos para eles se atraírem e não para separar. Porque quando eles possuem cargas, um se atrai para o outro. Então, tipo, o positivo é um tipo de gás e o negativo é outro tipo de gás? É outro tipo de elemento químico. No momento aí nós estamos falando de gás, mas é outro tipo. Ah, ok. Pro, Oi. esquematiza para fazer um desenho? É, desenho. Não desenha, eu escrevi. Não, tem que escrever no um e desenhar no outro.
Professora, Oi. o que é ampliando? Aumentando. Tá bom. Ó, tem alguém que tá com o microfone ligado e alguém tá tocando flauta. É, porque aqui tá todo mundo em aula e hoje é aula de música aqui em casa. É aqui Ah, em casa. tá, tá explicado. Aqui é todo mundo em aula. A minha filha tá na aula de música, meu filho tá em outra aula. Pior que ela toca Você tá flauta. tocando? Ela tá aprendendo, já tá na aula de música. Geralmente, quando ela tá em aula de música, geralmente quando ela tá em aula de música, a Pro não está em aula. Hoje eu estou em aula, então ela tá vocês estão com trilha sonora aí. Olha, a trilha É melhor do que a da nossa, é a trilha Netflix. sonora do próximo filme. É a Ô, Pro, trilha essa é sonora melhor do que da Netflix. da Cinemark. É? Vamos, gente. Essa é a melhor trilha sonora, melhor que da Netflix. Tadinha, ela tá. Peraí, professor, tô fazendo desenho. Caraca, Pro, ela toca bem a flauta. Eu com uma flauta eu faço um barulhão. É, só eu sei o dia todo esse barulho na minha Parece que cabeça. são duas pessoas tocando flauta. Só ela. Pro, Oi. alguém tá fazendo eco. Todos já terminaram ou não? Não, Pro, espera um minutinho. Tá, O desenho é então difícil. vamos. Calma aí, tô tentando fazer o desenho aqui, mas é Eu muito não fiz difícil o desenho. desenho. Deixa para colorir depois, tá bom? Vocês desenhem, que é para ir reforçando o que vocês viram e depois colore, tá bom? Você vai corrigir, Pro? Vou, quero corrigir agora. Porque é Pro, importante eu nem que vocês... desenhei ainda, tô na parte do Tá, então da escrita escreva. ainda. Escreva, porque o desenho vocês podem até fazer depois mesmo. Pro, vai ter que mandar o desenho por e-mail? Não entendi. Fala... Não, não precisa. Tudo, e-mail eu vou focar não só em tarefa, e-mail eu vou focar em Eu atividade vou fazer um desenho. para nota. Tudo vale nota, mas atividade com notas maiores que a tarefa. Ô, Pro, Oi. é pra fazer um desenho? Nada. Como assim posso fazer um desenho? Na 2 tem Não, que se é fazer pra um fazer desenho. um desenho. Na 2. Mas você já fez o da eletrólise? Sim. Pode sim. Ô, Pro, Oi. sabe o primeiro bimestre? A gente não teve prova de ciências naturais. É, não teve. E a nota? Não, teve atividade, fechou nota, tudo. Eu tirei 9. É, mas fechou nota, Otávio, é que você fez tudo. Eu tirei. Você fez tudo. Pode falar uma coisa? Só tô de recuperação, se eu não me engano, eu acho que de ciências sociais. É? A prova específica de agora vai ser de geografia. Geografia. Ô, Pro, Oi. você conhece, né, obviamente que você conhece a manifestação, eu acho que é a manifestação agora que tá tendo, Black Lives Matter? Do que, Maria Eduarda? Do racismo. Mais É. fácil. Isso.
Ah, sim, que tá tendo todo mundo. Sei. Isso. Eu aprendi um negócio que tem como você doar, mas sem usar o seu próprio dinheiro. E é uma coisa bem interessante. Desde o começo da aula tá tocando aqui no meu celular. Ah, é? É só você pesquisar Strintal Donuts, que vai aparecer um vídeo que é só você deixar tocando que ele já vai doando Isso não é fake, né, Maria Eduarda? Sabe que isso não é fake? Não é. Pior Seria que não engraçado é. se- Aqui embaixo do vídeo tá escrito campanha beneficente até. Ah, é? Que Seria legal. engraçado se fosse fake. Aí todo mundo ficava o dia inteiro vendo isso daí. É, Isso eu vou daqui pesquisar tá depois. online até, tá? É o chat online e tá, tipo, tem 2016 pessoas assistindo. Ah, entendi. Pessoal, podemos fazer a correção? Sim, Pro, eu já Calma terminei aí, a Pro, minha calma aí. a dois eu Só mais um tempinho. agora. Hã? Pro, posso? Ó, eu vou dar este tempinho, mas assim, então agora foca para Só terminar. mais 10 minutos. Tá, mais 5 minutinhos. Foca para terminar. Aí eu vou ouvir de alguns alunos, de uns 2, 3 eu quero alunos. falar. Tá. E a Eu gente posso falar, por favor? Tá, Yasmin, Eu não pode. falei. Pro, também vou querer falar. Quem é? Ô, Pro, eu tô pedindo falar o meu. O Eric. Eu vou querer falar o Eric. A Eric, Yasmin e Eric. Eu mais também vou querer falar. Quem? Eu também posso. Jesus. Tá, agora vai ser Yasmin, Eric, Marjorie e João. Parou. Ô, Pro, mas eu tinha pedido primeiro. Quem é? Primeiro nada, eu que pedi primeiro. Karen, eu tinha pedido. Quem é que tá falando? A Karen? Ela pediu Tá depois bom, de todo Karen, mundo tá ter bom. pedido. Mais fácil ninguém ler. A Sônia Então vamos falar. terminar? Vamos terminar, senão ninguém fala, porque ninguém termina. Vamos terminar. Não tem problema. Vocês vão falar. Pro, posso falar uma coisa? É. Meu cientista tá parecendo um zumbi. É. Às vezes um cientista parecendo um zumbi. Mas é para fazer um desenho por conta da pergunta ou não? Da pergunta. Mas não tá pedindo na pergunta. Não, tá pedindo para você esquematizar a sua explicação. Não? É. A 2 está falando, esquematize a sua explicação. Em cima você não explicou? Na 2 você desenha. Na 2 O você meu desenha. parece uma tigela com 2 fios e um canudinho. Não tem problema. Desde que você olhe e lembre do que você parecido está falando, tá bom. Tá tudo bem. Nossa, Gabriel, que fone top que você tem, hein? Às vezes você acha que ele nem tem orelha. Nem dá pra Muito ver. bonito esse seu fone. Eu também, Pro. Última geração. O seu fone é fone gamer? Ah, entendi. Ô, Pro, e o Mas meu tá de última quebradinho. geração? Que, Silvia? E o meu de última geração? Eu tô antenada nessas coisas porque o meu filho quer um fone gamer e eu tô pesquisando. Então, aí eu vi o do Gabriel, aí eu lembrei. A marca mais barata que tem. Mas é muito bonito, não importa. Pro, também tem headphone, que é a mesma coisa, só que não é tanto pra jogo. Eu passo a usar de vez em quando. Sabe qual que era o meu fone de última geração? Era o melhor fone do mundo. Um fone com as orelhinhas do Mickey. Ah, esse é mesmo. Também tem O nome daquelas roupas que o cientista usa é jaleco, não lembro. Avental, jaleco, isso mesmo. Tem muito fone que quando você pega você acha que é bom, mas aí depois você vai ver, tipo, é muito ruim mesmo. É Ai, pior do que o celular normal, assim.
Ai, gente, nada hoje é para durar muito tempo, não. Tá assim Ô, mesmo. Pro, uma pergunta. Você gosta de Pink Metade Floyd? das coisas vindo da China. É muita coisa. Nessa pandemia vai lá comprar algo na China lá, vai. Ô, Pro, você gosta de Pink Floyd? Ah, vamos dizer assim que algumas. Eu não sou muito do rock, não. Ô, Pro, eu terminei a Vou 2 falar já. que eu nunca ouvi Pink Pronto. Floyd. Vamos Pro, ouvir. posso ler a minha 1, né? Posso ler minha 1. Pode, calma. Agora nós vamos seguir aquela ordem que eu falei, certo? Essa é a última. Você é a última, os últimos serão os primeiros. Vamos lá. Então, quem vai falar primeiro é a Marjorie, não é, Marjorie? Então, assim, agora todos mutados. Só quero ouvir a Marjorie e a flauta de fundo. Só. Vai, Marjorie. Eles colocaram 2 fios nos 2 tubos de ensaio e os gases negativos que estavam em um foram para os positivos e os positivos para o negativo. E houve a separação dos gases e viram que um estava ao dobro do outro, com as bolhas. Depois, eles colocaram a chama de uma vela em cada tubo. Um dos gases teve explosões, então eles sabiam que era hidrogênio, e o outro, a chama só aumentou, então sabiam que era oxigênio. Ó, muito bem. O próximo é o Eric. Pro, você tá me ouvindo? Estou. Pro. Eu coloquei bastante coisa, então tem aqui, né? Então eu fiz umas 2 linhas na outra folha. Tudo bem, mas você fez com as suas palavras, certo, Eric? Foi. Você não copiou do livro, né? Senão perde o sentido. Não. Não, deixa eu só ver, só um minutinho. Vou ter que te sair daqui um minutinho, só ver uma coisa. Então, ele não tem áudio. Eu, Karen, estou no computador, ele não tem. Tá bom. Ô, Karen, mas como que você vai falar se você tá sem áudio? E nem câmera? Não, Pro, eu tenho câmera sim e tenho áudio aqui pelo meu celular. O meu computador que não tem áudio nem câmera. Ah, então tá entendeu? bom, tá. Eu tô nos Porque dois. senão não tem como a Pro ficar lendo. Tá. Agora quem vai falar é o Eric. Cadê Eric? Pode começar. Aqui no celular. Silêncio todos, por favor. Pode falar. Ó, Pro, eu coloquei que os cientistas, eles fizeram vários experimentos que consistiam em passar uma corrente elétrica pela água. Aí, outros cientistas foram ampliando esses experimentos. Aí, eles fizeram um tubo que era ligado às cargas positivas e outro que era às cargas negativas. E eles perceberam que um tubo tinha o dobro de bolhas do outro. E então, mais ainda, era necessário descobrir quais eram os gases em cada tubo. Então, eles fizeram vários testes. E um desses testes consistia em colocar a chama de uma vela próxima aos 2 tubos. No tubo com maior volume de gás, a chama provocou uma pequena explosão, indicando que havia hidrogênio, porque o hidrogênio ele é altamente inflamável. E no outro, a chama aumentou, indicando ali que tinha oxigênio. Nossa, muito bem, Eric, ficou top. Gente, parabéns, vocês estão sabendo escrever bem. Quem era o próximo, então, foi? Ô, Manu, eu vou deixar, tá bom? Só espera um pouquinho. Agora é a Yasmin. É a Yasmin, depois a Karen e a Manu pediu, tá bom? Vai, Yasmin. O meu foi bastante, tá? Tá bom, João. Vai, Yasmin. Mas foi O meu é bastante. com as suas palavras, né, Yasmin? Sim. Pode vou fazer falar. as palavras. Tá. Primeiramente, eles colocaram 2 fios elétricos, um positivo e o outro negativo, dentro de um tubo de ensaio, que estava dentro de um pote com água. Depois de um tempo, uma parte da água foi para um tubo e a outra para o outro tubo. Um tubo ficou com uma parte de água e no outro a quantidade de água ficou o dobro do que do outro. Então, eles descobriram que em um tubo tinha um átomo e no outro 2 átomos, pois era o dobro. Depois, eles tentaram descobrir qual era o nome do átomo em que estava em cada tubo. Então, eles colocaram o fogo da vela em cada fio. O fogo de uma vela em cada fio. E chegaram à conclusão que no primeiro tubo com fio
gerou uma pequena explosão, indicando que lá havia gás hidrogênio, pois só o gás hidrogênio gera essa reação. Já no outro, a chama aumentava e deduzia que lá tinha oxigênio, pois só ele tinha a reação de aumentar mais ainda a chama. Muito bem, Yasmin. Muito bem. Ó, sabe o que eu estou gostando? Vocês estão falando tanto da característica dos gases, como vocês estão falando. Não, Felipe, tem que falar de tudo. Você tem que falar tanto da quantidade quanto do tipo de gás que se descobriu. Está correto até agora, tá bom? Agora quem vai. Oi, Yasmin. Eu peguei tudo que você falou, gravei na minha mente e depois eu coloquei tudo aqui. Ficou um textão gigante. Muito bem, ficou ótimo. Agora quem vai falar é a Karen, não é, Karen? Calma, João. Não, era ele. É o João. A Karen era a última, né? Os últimos serão os primeiros. Vai, João. Eu não sei se o meu ficou certo e eu acho que eu esqueci de colocar algumas coisas. Mas vamos... Errar é humano, pode ir. Primeiro os cientistas colocaram fogo, depois tamparam com um copo. Ai, João, mas eu preciso ouvir, meu querido. Você tem que falar um pouquinho mais alto. Fala assim, fala alto. Primeiro os cientistas colocaram fogo e depois tamparam com um copo com água. E perceberam que fez bolinhas de oxigênio. Quando viram que o fogo apagou, perceberam que era nitrogênio. E o outro, a chama aumentou. E só podia ser oxigênio. Então, mas você resumiu, você só falou da segunda eu tô parte. com dó dos vizinhos do João. Então, está faltando, João, está faltando você falar da separação dos gases, que um gás ele tem mais que o outro, ficou faltando, você só citou a última parte, mas a prova vai passar depois na correção, tá bom? Karen. Tá bom. A única coisa que eu não tinha colocado aqui era a quantidade de... Jesus. A quantidade que tinha no negócio. Isso daí. Tá, mas eu coloquei assim. Fala mais perto do microfone. Vou só travar aqui minha câmera. A eletricidade é formada por positivo e negativo. Não, é a eletrólise. Isso, a eletrólise é formada por positivo e negativo. O positivo é o oxigênio. E o negativo é o hidrogênio. Isso. A fonte de energia liga aos polos. O negativo entra no hidrogênio e vira positivo. O positivo entra no oxigênio e vira negativo. Era isso que eu coloquei, porque é isso que eu entendi. Karen, você colocou só isso? Só. Ô, Karen, tá errado. Sabe o que acontece? A carga negativa é o oxigênio. Mais para frente, você vai descobrir que quando o átomo recebe mais elétrons, ele é negativo, ele é um ânion. Então, isso é difícil para vocês, não vai aprender, mas é só para você entender que isso não é importante, mas a Pro está te esclarecendo que o oxigênio, ele é negativo. A carga dele principal é negativa. Mas da forma mais resumida possível. Então, mas aí você não conseguiu chegar no contexto, tá bom? Se você quiser tentar, já a gente vai fazer a correção. Quem vai falar agora é a Manu. É a Manu. Tá me ouvindo, Pro? Eu estou te ouvindo. Eu coloquei assim. Colocaram a água e sais em um circuito. Um pouquinho mais alto, Manu. Um pouquinho mais alto. Colocaram a água e sais em um circuito, recolhendo suas bolhas em tubos de ensaio. Um ligado à carga positiva e o outro... Não estou te ouvindo, Manu. Não estou te ouvindo. Mais alto. Ah, você está conseguindo agora? Agora estou. Chega mais pertinho do microfone. Eu coloquei assim. Colocaram a água e sais em um circuito, recolhendo suas bolhas em tubos de ensaio. Um ligado à carga positiva e o outro à carga negativa. Ligados à chama de uma vela, perceberam que um deles, além do dobro de bolhas, tinha pequenas explosões e que ele se tratava do hidrogênio.
O outro era um comburente, que se tratava do oxigênio. Então, muito bem. O que faltou você colocar aí é que ele era comburente, então ele reavivou a vela. Você tem que falar o que aconteceu na experiência, que ele reavivou a vela. Tudo bem, como eu deixei a maioria falar, pessoal, nós não conseguimos fazer toda a correção. Mas tem alguém que gostaria muito de falar antes de fazer a correção lá no escrito? Professora, como funciona o desenho? Professora. Pode, Marjorie, só um minutinho. Quem que quer falar? Ah, Heitor, foi você que pediu para falar? Sim. Então vai, Heitor, pode falar. Professora, antes eu posso Olha, tirar uma dúvida? O meu deve estar bem errado, mas eu quero falar. Só um minutinho, Heitor. Fala, Eric. Eu queria saber o enunciado da 2, porque eu não consegui copiar, porque eu estava fazendo a 1. Esquematize a sua explicação. Obrigada. Vai, Heitor, pode seguir. Esquematize com Z. Eles fizeram testes e colocaram os fios. Depois, um tubo ficou com mais água do que o outro, indicando que em um tubo tinha 2 átomos e o outro um átomo. E após isso, eles colocaram uma vela perto e um causou uma pequena explosão, já que significava que ali havia gás hidrogênio que é altamente inflamável. Já o outro tubo, a chama aumentou, indicando gás oxigênio, que é um comburente. Heitor, ficou ótimo. O que faltou é uma introdução, falando assim, eles fizeram a experiência da eletrólise. Muito bem, Yasmin. Eles fizeram a experiência da eletrólise, então coloca o nome. E o que faltou você falar é que, na verdade, o que duplicou não foi a quantidade de água, é a quantidade de bolhas de gases que apareceu. Então, não coloca que um aumentou os gases. Muito bem, Manu, é isso mesmo. Muito bem. Então, não coloca que aumentou a quantidade de água, aumentou a quantidade de gases. Você está totalmente correto. Certo, pessoal? Vou passar a correção da 1. Oi. Quem está falando? Sabe quando eles fizeram a eletrólise? Fala, Felipe. Então, qual que é a experiência? Eles já pegaram a vela? Não. Primeiro, o que eles fizeram? Eles fizeram a experiência da quantidade de átomos. Como eles viram a quantidade de bolhas, eles sabiam que um átomo era em menor quantidade que o outro era o dobro. Depois, eles fizeram a experiência da vela. Certinho? Vocês conseguiram Tudo fazer bem? a experiência Ó, da vela pessoal, sem ter contato? hoje não vai dar tempo de passar para vocês, mas eu vou passar. Tá? Por mais que nós fizemos a correção oral, só um minutinho. Nós fizemos a correção oral, mas tem alunos que gostam que eu passe para copiar, para organizar, e é melhor. Então, na próxima aula, eu vou deixar registrado que nós vamos começar a aula já fazendo a correção escrita. E aí, eu quero, só um minutinho, já deixo vocês falarem. Aí eu quero que vocês, aí vocês podem mostrar, assim, a eletrólise, quem quiser mostrar. Alguns já mostraram. Fala. Posso Certo? tentar falar o meu pro? Posso falar pro? Pode, Enzo. Tá, eu acho que tá errado, mas aqui eu coloquei que os cientistas pegaram Pode uma falar. fonte de energia. Eu falei que assim, ó, os cientistas pegaram uma fonte de energia e ligaram um fio negativo e um fio positivo na água e viram que tinha um que tinha mais átomo que o outro. E calma aí, me perdi aqui. É isso mesmo, por enquanto. Que tinha mais gás que o outro, e eles pegaram uma vela e colocaram perto do que tinha mais água e gás, e viram que começou a estourar pequenas explosões, e que era gás hidrogênio, e o outro viram que era oxigênio porque começou a pegar fogo. E então fez que ficasse H2O, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Muito bem, pessoal. Olha, vocês entenderam, fiquei muito feliz. Professora, que vocês como eles conseguiram entender. usar uma vela? Conseguiram fazer a experiência da vela? Porque ali tinha eles água, isolaram. não tinha? Ó, na próxima aula, eu vou ver se eu trago, pessoal, para vocês uma imagem de como é esse isolamento, certo? Aí vocês vão entender melhor. Eles fizeram como se fosse uma capinha, onde essa vela chegava perto deste pavio, certo? Marisa?
Marisa, já passei para você como anfitriã. Certo, pessoal? Agora eu vou embora mesmo. Não insistam, porque eu não vou voltar. Vocês não vão ouvir mais flauta, porque a minha aula ela é uma aula instrumental. Acabou a sua aula e a flauta também acabou. E chega. E assim, ó, vocês não vão ter mais aula com instrumentação, certo? Poxa, sua filha toca tão bem. Era a melhor aula. É, Por que você me chama um dia pra fazer uma palestra? Tem que ser todo dia. É uma tchau, trilha gente, que eu sonora tenho que da entrar aula. na outra aula. A trilha Beijinhos. sonora do próximo filme da Cinemark. Tchau, tchau. Na minha outra escola eu tinha aula de flauta e sua filha toca melhor do que eu, porque eu não aprendi nada. Em um ano. Ô, O que ela faz em um dia, eu faço em 3 anos. Não, vocês são bons. Eu não sei Tchau, tocar gente. Beijos. Tchau, tchau.